Olá pessoal, vamos abordar função oferta e função demanda. Os termos oferta e demanda se referem ao comportamento dos indivíduos quando interagem entre si nos mercados, ou seja, a função oferta está relacionada ao comportamento do vendedor e a função demanda está relacionada ao comportamento do comprador quando interagem entre si nos mercados. E aí, o que é mercado? Mercado é um grupo de vendedores e compradores que, por meio de suas interações, determinam o preço de um dado bem ou serviço, ok? Então, ou seja, compradores determinam a demanda ou procura de um dado bem ou serviço e os vendedores determinam a oferta de um dado bem ou serviço, tá? E essa interação entre compradores e vendedores, tá? Vamos ter a lei da oferta e da procura, tá? Então a lei da oferta e da procura, conhecido também como demanda, né? Procura e demanda são sinônimos, é a interação entre compradores e vendedores, tá? E essa é a interação de compradores e vendedores de um dado bem ou serviço. Então, dando continuidade aqui, ó, essa interação pode ser representada graficamente. Então, vamos ter aqui o eixo X, tá? Que vai representar a quantidade de um produto, tá? Vamos ter aqui o eixo Y, que aqui eu vou representar por P, onde P representa o preço de um produto, tá ok? E aí é o seguinte, ó, a função oferta ou, né, a oferta é a quantidade de produtos oferecidos, que é determinada pelos vendedores. Ela é influenciada pelo preço desse produto no mercado, o custo dos insumos, a tecnologia, por exemplo. Então, dessa forma, tá, o comportamento dessa função, ela tem inclinação positiva, ou seja, é uma função crescente, tá? E esse, por exemplo, é o gráfico da oferta. Por outro lado, né? Quem estabelece a demanda ou a procura, tá, por um produto é o consumidor, tá? Então a procura por um produto depende de diversos fatores, como o seu preço, o poder aquisitivo da população, os gostos, a existência de produtos similares ou substitutos no mercado, dentre outros. O comportamento vai gerar um gráfico com inclinação negativa, ou seja, uma função decrescente. Então, esse daqui é o gráfico da demanda, tá? Então, vamos escrever aqui o gráfico da demanda. E aí o que acontece é o seguinte, ó. Imagine aqui um certo produto. Esse produto eu vou chamar de X. A lei da oferta e da procura, tá, diz o seguinte: se houver mais produtos do que interessados em comprar, o preço tende a cair. Por outro lado, tá, se esse produto estiver em falta, seu preço tende a aumentar, ok? Então esse movimento de subida e descida dos preços faz com que o mercado alcance um ponto de equilíbrio. Esse ponto de equilíbrio, tá,
a oferta será igual à demanda. Graficamente, eu observo, tá, esse ponto de equilíbrio aqui, ó, aonde a oferta é igual à demanda. Vamos denotar então este ponto como ponto de equilíbrio. Tá? Para esse ponto de equilíbrio, eu tenho uma coordenada aqui x, que eu vou chamar de QE, aonde QE representa a quantidade de equilíbrio, tá? E eu vou ter uma coordenada y, que representa PE, tá? Que será o preço, tá, de equilíbrio. Então temos aqui o preço de equilíbrio. Tá? Com base nesse gráfico, podemos fazer algumas observações importantes. Então acompanhe comigo aqui, ó. Se o preço adotado for exatamente o preço de equilíbrio, tá? Eu sei que a oferta será igual à demanda, tá? Então vamos lá, ó. Observações importantes. Se o meu preço for exatamente, né, igual ao preço de equilíbrio, tá, eu concluo que a oferta e a demanda, tá, são iguais e dessa forma ocorre o equilíbrio. Ok? Agora, note o seguinte, ó. Vamos voltar aqui no gráfico. Vamos, para fim de análise aqui, adotar um valor, tá, superior ao preço de equilíbrio. Então, eu vou pegar aqui um certo P, tá? E esse P aqui, que eu vou pegar, tá, é um preço, né, maior ou superior ao preço de equilíbrio. Então, para esse preço, eu tenho aqui um ponto que vai me gerar uma coordenada x aqui. Essa coordenada x é a quantidade demandada. Então, aqui vai ser QD, que é a quantidade demandada. E para esse mesmo preço, tá, eu vou até o gráfico da oferta. Então, vou ter um ponto aqui e vou ter uma coordenada x aqui, que eu vou chamar de QO, que é a quantidade ofertada. Perceba que quando o meu preço for superior ao preço de equilíbrio, a quantidade demandada, tá, é inferior à quantidade ofertada. Ou seja, a quantidade ofertada é maior do que a demanda. Como a oferta é maior do que a demanda, tá, eu vou ter excesso de produto no mercado. Então, essa conclusão está aqui, ó. Se o meu preço for maior que o meu preço de equilíbrio, a função oferta é maior do que a demanda e dessa forma eu concluo que vai ocorrer excesso de produto no mercado. Muito bem. Dando continuidade aqui nessa análise, vamos fazer o seguinte. Vamos pegar agora um preço. Vamos pegar agora um preço P aqui inferior ao preço de equilíbrio, tá? Então, projetando isso daqui no gráfico, eu tenho esse ponto. Esse ponto vai me gerar uma coordenada Q. Só que esse Q é da oferta. Então, aqui temos uma quantidade ofertada. Projetando, né, para esse mesmo preço aqui, neste outro gráfico, eu tenho este ponto, que refere-se à quantidade Q da demanda. Então, perceba o seguinte, ó. Deixa eu melhorar isso daqui. QD. Para esse preço, que é inferior ao preço de equilíbrio, ou seja, é menor que o preço de equilíbrio, projetando aqui eu tenho este ponto, que tem a coordenada x. Então, para esse preço eu tenho a quantidade ofertada e para esse mesmo preço eu tenho a quantidade demandada ou procurada. Perceba que a quantidade procurada é maior que a quantidade ofertada. Como eu tenho uma procura maior do que a quantidade ofertada, eu tenho falta de produto no mercado. Então, eu tenho escassez de produto no mercado. Então, eu posso concluir o seguinte, ó. Se o meu preço for inferior
ao preço de equilíbrio, correto? A demanda é maior do que a oferta, a quantidade procurada é maior do que a oferta, então eu tenho escassez de produto no mercado. Tá? Então, resumindo, ó, eu tenho o meu gráfico, né? Aqui eu tenho o eixo X, que é a quantidade, onde X representa a quantidade. Aqui eu tenho o eixo Y, que representa o preço, tá certo? Eu tenho o gráfico da oferta, temos o gráfico da demanda, não é isso? E aí, esse ponto aqui é um ponto especial, né? Que é o nosso QE, que é a quantidade de equilíbrio, e aqui é o nosso PE, que é o preço de equilíbrio, tá? Se o preço for maior que o preço de equilíbrio, a demanda vai ser menor que a oferta. E aí a gente concluiu que temos excesso. Se o preço for exatamente o preço de equilíbrio, a gente conclui, né, pelo gráfico que a oferta é igual à demanda, então de fato eu tenho equilíbrio. E se o preço adotado for menor que o preço de equilíbrio, tá, eu consigo perceber que a demanda vai ser maior do que a oferta. Então eu tenho escassez de produto no mercado. Tá ok? Espero que essa aula tenha te ajudado. Conheça mais sobre o nosso trabalho acessando o site ou siga-nos nas redes sociais. Se você gostou dessa aula, ajude-nos com o seu joinha ou o seu like. Lembre-se de inscrever-se em nosso canal e ativar o sininho para receber as notificações de novas aulas. Isso é muito importante para fortalecer o projeto. Muito obrigado pela sua atenção e até a próxima aula.